De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta quarta-feira, informações fresquinhas após mais um dia de treino de trabalho duro no CT Carlos Castilho. A galera tá tendo que compensar aí os 3 dias de folga porque, meu amigo, o calor aqui no Rio de Janeiro tá simplesmente absurdo, tá quente demais. Você imagina nessa lua aí, correndo, trabalhando, treinando, para compensar esses diazinhos de folga aí e chegar a 100% para o jogo do próximo domingo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, o próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Temos algumas imagens da atividade de hoje lá no CT, e dá pra gente ver aí João Neto trabalhando com o grupo, e olha só quem participou da atividade, Arthur treinando como profissional, depois das notícias que a gente teve aí ontem, né, com a notícia que foi publicada no Trivela em relação a bastidores envolvendo aí o não aproveitamento do Arthur na equipe profissional. O Arthur aparece aí agora treinando com o elenco principal. Será que é um sinal de que ele vai ter mais oportunidades aqui em diante? Que ele vai ser observado mais de perto pelo Mano, figurando pelo menos ali na lista de relacionados? Pode ser, quem sabe. Tá aí o Vitor Hugo, reforço que recém chegou também ao clube, jogador de 20 anos. Então, Germán Cano, Felipe Melo, galera treinando e trabalhando forte lá no CT. E quem deve estar de volta em breve também para voltar a trabalhar com os demais companheiros é John Arias. John Arias que serviu a seleção colombiana mais uma vez nesta data FIFA como titular. Colômbia que bateu a Argentina na última rodada destas eliminatórias, resultado muito importante para a seleção colombiana, que volta a subir na tabela das eliminatórias, e agora a expectativa é pelo retorno do Arias, e a tendência é de que ele chegue aqui ao Brasil, no máximo até sexta-feira, e aí, com isso, ele não sei se ele vai participar do treino de sexta, mas pelo menos o treino de sábado, e depois viajar com o grupo, ficando à disposição do Mano para a partida contra o Juventude, né? A tendência, o planejamento é esse. Claro, contar com o John Arias, que obviamente é um dos principais jogadores desse time do Fluminense, e após esse momento aí de turbulência, de polêmica, depois de toda a situação que veio a público, né, após episódios nesta janela de transferências, de propostas que chegaram para o Arias, propostas que foram recusadas pelo Fluminense, o empresário dizendo que o Mário Bittencourt não cumpriu com o acordado, com o prometido, né, demonstrando uma insatisfação muito grande pela forma como o Fluminense conduziu esse processo, o Arias também insatisfeito, inclusive quando ele voltar agora da data FIFA, a tendência é de que, há já uma reunião, uma conversa marcada com o Arias, o empresário dele e a diretoria de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt e Paulo Angione, e talvez até com a presença do Mano, para aparar aí essas arestas, para, enfim, colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas, porque agora o Arias é jogador do Fluminense e será assim, no mínimo, até dezembro. Então é importante também que haja essa conversa, para não ficar ali nenhum tipo de mal entendido, que a vida possa seguir, porque o Fluminense precisa muito desse jogador, desse colombiano tão importante para a equipe. Olha só, notícia importante publicada pelo Gabriel Wacker lá na Folha de São Paulo, envolvendo negociações, mais uma rodada aí de negociações da Liga Forte União, representada pela Live Mode no mercado, buscando mais parceiros para adquirirem os direitos de transmissão a partir de 2025. A Liga Forte União, que inclusive se reuniu nas Laranjeiras nesta quarta-feira, uma reunião importante para tratar justamente desses avanços nas negociações e entre outras situações, inclusive a redução do percentual que foi vendido para o investidor, aquele percentual de 20% que o Fluminense e vários outros clubes já receberam, inclusive mais de 100 milhões de reais. Então, eles estão tentando reduzir o percentual de 20% para 10%. Então, tudo isso em pauta, uma longa reunião hoje nas Laranjeiras com representantes de vários clubes aqui do futebol brasileiro. E agora surgem aí outros possíveis parceiros e parceiros fortes, hein? Bom, ele está dizendo aqui que a Warner Bros. Surgiu como um forte candidato a adquirir uma outra parte desses direitos de transmissão da Liga Forte União. Discovery e a Disney estão negociando com a Liga Forte União um pacote de jogos do Campeonato Brasileiro para exibir em plataformas pagas a partir de 2025. Além deles, conversam empresas como a DAZN, que deseja voltar ao Brasil, e também a Globo. O interesse das multinacionais
tem empolgado bastante os clubes que fazem parte da liga, já foram acordados, lembrando, né? Já tem acordo com o YouTube, com a Amazon e também na Record para a TV aberta. E a expectativa da LFU é fechar todos os acordos que ainda faltam até o final de outubro. Então, o prazo, a tendência é essa. Vamos lá, o Google, além dos jogos já comprados, né, no YouTube no caso, segue interessado em adquirir um pacote com partidas para disponibilizar no modelo pay-per-view, assim como faz nos Estados Unidos com a NFL. Até o momento, com todos os acordos acertados, com os 3 grupos de mídia, o valor arrecadado já é de 900 milhões de reais. Então, atenção para isso, hein? Ele está dizendo que já há um acordo, que o acordo fechado com essas 3 plataformas já renderá 900 milhões de reais, que é um montante bem interessante. E isso traz uma perspectiva diferente, porque a tendência é que se chegue à projeção desejada de distribuição do dinheiro pela LFU, lá no início das negociações, que eu falei aqui, que era 1,5 bi, 1,7, é justamente essa, 1,7 bilhão, né? Porque a gente tem que levar em consideração também que 20% de todo esse montante aí que for fechado foi negociado, e repetindo, os clubes tentam reduzir esse percentual negociado para 10%, ou seja, seriam apenas 10%, entre aspas, apenas 10% comprometidos. Esse acordo ele vale por 50 anos. Então vamos lá, a Disney diz aqui na matéria, tem conversado com prudência com a Liga Forte União, porque um acordo depende de outras prioridades que a empresa tem no momento, como torneios internacionais. Já a Warner está mais animada no negócio, especialmente pela possibilidade de ter jogos exclusivos para colocar na Max, seu streaming, já que exibe grandes eventos no futebol, como o Campeonato Paulista e a Champions League. Até 2021, a Warner tinha os direitos de jogos do Brasileirão, mas desistiu de transmitir a competição porque o modelo adotado naquela ocasião não fazia o retorno esperado, não trazia o retorno esperado, especialmente por diversas mudanças de contrato pedidas pelos clubes. Então é isso, mais alguns players surgindo aí no mercado como opções, como possibilidade, e aí a gente já começa a olhar diferente, a criar uma expectativa de que a LFU de fato vai conseguir chegar nesse valor desejado no mercado, com a representação da Live Mode, nesse valor de 1,7 bi. E para mim seria bastante interessante. Vai tornar esse bloco muito forte. Estava com um receio de haver uma diferença muito grande em relação ao que a Libra vai arrecadar com o contrato fechado com a Globo. A Globo que, inclusive, como disse aí o Gabriel, também é uma possibilidade para os jogos em pay-per-view, para transmissão fechada, né? Sport TV, etc. A Globo ainda está no páreo, ainda é uma possibilidade. O surgimento dessas novas empresas, novas no sentido de interesse, né? É interessante porque pode colocar uma pressão na Globo para que eles façam um investimento um pouco maior, né? Mas a gente tem que levar em consideração que ele já tem os jogos da Libra e talvez para a Globo esteja de bom tamanho. Não sei o que está se passando por lá, mas são movimentos interessantes que estão acontecendo agora. De fato, os direitos vão ser pulverizados, a gente vai ter que caçar jogo em tudo quanto é lugar. Isso aí é um problema para a gente pensar depois. Para o torcedor, realmente é um tanto quanto desconfortável, dá trabalho, tem custo também, porque você tem que assinar vários pacotes, né? Tem que se comprometer com outros streamings, mas já acontece agora na Copa do Brasil, né, com a Amazon, já acontece também na Libertadores, enfim, não tem muito para onde correr. É a nova era dos direitos de transmissão, novas mídias surgindo, novas possibilidades, e aí o lado bom disso é que tem mais dinheiro em jogo. E essa é a aposta da LFU. Se a gente voltar lá atrás, no que disse o presidente do Fortaleza, que junto com o Fluminense, com o Mário Bittencourt, é um dos que lideram todo esse processo, é o Marcelo Paes, ele disse, hoje, ele citou o Campeonato Paulista como exemplo, né, que pulverizou os direitos e entrou mais grana. O Campeonato Paulista hoje arrecada muito mais do que antes. Então esse é o objetivo, e vamos aguardar o fim dessas negociações. Então a previsão de que até o final de outubro tudo esteja resolvido. Depois a gente vai poder comparar com a negociação, porque é importante, para mim é importante comparar. Claro que é mais importante ganhar mais do que já ganhava antes, mas diminuir o abismo, o gap em relação aos clubes que hoje fazem parte da Libra também é fundamental para que a gente tenha um equilíbrio financeiro minimamente razoável
para os próximos anos. Pra gente fechar aqui este vídeo, cara, tá me chamando a atenção, é impressionante como alguns setores da mídia, principalmente a mídia paulista, como alguns jornalistas estão fazendo uma força absurda para emplacar a narrativa, né, para impor, para fazer pressão, para anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense, o pedido que foi protocolado pelo São Paulo no STJD por erro de direito. De ontem para hoje eu vi Malubed, que é um jornalista que eu respeito muito, Jorge Igor também, que eu respeito bastante, com uma argumentação assim baseada totalmente na regra do jogo, que não foi cumprida, que é erro de direito, que é um absurdo, que tem que acontecer de novo esse jogo pro bem do futebol. Eu acho que mais patético do que seria anular esse jogo por um lance que não gerou consequência nenhuma nos segundos seguintes à jogada, é essa força desesperada que algumas pessoas estão fazendo para que isso aconteça, não levando em consideração tantos outros aspectos na interpretação da regra que precisam fazer parte disso, né? Pro bem, aí sim, para o bem do campeonato. Anular isso seria uma mancha e significaria abrir um precedente absurdamente perigoso, porque a gente sabe como funciona a arbitragem. E é engraçado que várias e várias vezes o Fluminense, eu tô falando do Fluminense porque a gente aqui quer saber de Fluminense, foi deliberadamente prejudicado, absurdamente prejudicado. Ninguém falou em anular jogo, ninguém falou em erro de direito, né? Assim, a revolta, o desespero, às vezes parece ser bem seletivo, né, em alguns momentos. Mas não é todo mundo, não dá para colocar todo mundo nesse balaio. Eu vi outros bons argumentos de pessoas que entendem que não dá para ir só ali nas letras da regra, sem interpretar absolutamente nada, sem levar em consideração os fatores envolvidos num lance como esse, que gera tanta discussão. Que houve um erro de procedimento da arbitragem, isso é fato. Óbvio que houve, já falei sobre isso aqui, mas ao mesmo tempo, desde o início, a minha posição aqui é de que seria ridículo anular desta forma. Seria muito perigoso, aí sim perigoso para o esporte, se isso acontecesse. Mas para uns vale somente a letra fria da lei. Pena que isso só acontece de vez em quando, em alguns casos e não sempre, né? Mas é isso, deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, eles estão desesperados lá, não tem problema, a gente está cuidando do nosso aqui, o que importa é vencer domingo, o que importa é se classificar na Libertadores, porque aí quanto mais o Fluminense avança, mais parece que o desespero bate por essas outras bandas. Deixa aí, tá? O seu like, esquece não, tamo junto, a gente volta com informações assim que possível, abraço!